usina de Itaipu é a maior hidrelétrica brasileira. Localizada no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é administrada pelos dois países, sendo chamada de Itaipu Binacional. Durante 4 décadas, foi a maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada. Hoje está entre as 3 maiores. A construção da usina, na década de 70, solucionou um impasse diplomático entre Brasil e Paraguai, que disputavam a posse de terras na região. A descoberta do potencial hidrelétrico do rio Paraná fez com que os governos unissem forças. Em abril de 1973, assinaram o Tratado de Itaipu. Itaipu esse ano está completando 51 anos de empresa e 41 anos de produção de energia, né? A construção de Itaipu se iniciou em 74, né? As obras civis. Em 82, 8 anos depois, então, conclui-se a construção da barragem e a formação do reservatório, mas ainda não tinha geração de energia. Até 92, quando foi concluída as 18 unidades originais, do projeto original. E em 2006, 2007 foram fabricadas e instaladas as 2 últimas unidades, 9A e 18A. Então pode-se dizer que em 2007 a usina em si estava completamente pronta, concluída. Esse local que a gente está era o fundo original do Rio Paraná antes da construção da barragem. É possível, inclusive, observar as pedras do fundo do rio. Esse local que a gente está é chamado de Catedral e é a parte interna da estrutura. Essas paredes são o que dão sustentação para a água do reservatório. Nós estamos aqui no meio da barragem, tá? Basicamente dividindo aqui os 2 países, né? A barragem inteira, nós temos em torno de 9 quilômetros de barragem. Atrás da gente aqui, né, na minha frente, atrás de você, tem esses tubos brancos que conduzem a água até as unidades geradoras. No caso, são 20 unidades geradoras. Hoje, em função do perfil energético brasileiro, com muitas usinas eólicas e muitas usinas de energia solar, né, por serem energias mais baratas, né, o sistema foca na produção dessa energia em maior quantidade. E com isso, as usinas hidrelétricas, no caso a Itaipu, reduz a potência dela de geração para quando precisar, quando chegar no final do dia, a energia solar cair ou diminuir a geração de energia eólica. Aí entram as hidrelétricas e aí entra também a energia de Itaipu. Para Itaipu, a água é o bem mais importante, por isso investe em projetos de reflorestamento, proteção de nascentes e saneamento básico nos municípios do entorno. Também promove a educação ambiental, o uso sustentável dos recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Paraná. Não é somente a quantidade da água que é importante, né? A qualidade da água também pode interferir na nossa operação. Por exemplo, quando a gente tem excesso de nutrientes na água, você pode criar um ambiente propício para a proliferação de plantas aquáticas ou macrófitas, por exemplo, os aguapés. E quando em grandes quantidades, esses aguapés eles podem obstruir os equipamentos da usina, por exemplo, comportas do vertedor ou a própria tomada d'água. E é necessário fazer a remoção dessas plantas. E aí com isso você acaba tendo um desperdício do recurso hídrico, né, que poderia estar sendo utilizado para outros fins, como a geração hidrelétrica. Então a água que precipita das nuvens, né, ela vai infiltrar no solo uma parte, outra parte fica retida pela vegetação e essa água acaba chegando dos rios e até o nosso reservatório.
Então, quando você tem esse ciclo hidrológico desequilibrado, você acaba desequilibrando também a quantidade de água que chega no reservatório. Então, por isso da importância, né, de manutenção das nascentes, preservação das matas ciliares, para evitar a erosão das margens do rio, diminuindo assim a quantidade de sedimentos, né, sendo carregados pelo rio até o reservatório. Então, todas essas ações têm impacto direto na qualidade e também na quantidade de água que chega aqui no nosso reservatório. O que a gente está vendo aqui é uma das nossas estações de monitoramento de qualidade da água, uma estação automática. A gente tem 6 totais espalhados por todo o reservatório. E dentro dela fica uma sonda de monitoramento de qualidade da água, que geralmente ela fica na superfície mandando dados para a gente a tempo real. Mas a cada 1 hora ela faz o que a gente chama de perfil da água. Então ela começa na superfície, desce 1 metro, mede como está ali 1 metro, mede 2 metros, mede 3 metros, 4 metros, para a gente ter um total como está a água no todo o perfil. Com a tecnologia que a gente tem hoje, dá para mensurar a expectativa de vida da barragem, do reservatório? Na questão do sedimento, a gente tem os dados que a gente tem, já consegue fazer o cálculo. O que influencia bastante é a questão da chuva. Então, períodos de seca não é muito bom para a quantidade de água, mas é bom para a questão de sedimento porque não está vindo sedimento. Então, quando tem seca, a vida útil do reservatório acaba aumentando. Mas quando tem períodos de muita chuva, a vida útil diminui. Então, está sempre subindo e descendo, subindo e descendo. A gente já consegue ter uma estimativa. Qual é a estimativa? Já está acho que o último dado está mais de 200 anos. Acho que eram 209 anos. Além do monitoramento da qualidade e da quantidade de água na lagoa, Itaipu também investe há quase 50 anos em pesquisa científica envolvendo peixes, tanto para conservação quanto para aquicultura sustentável. Aqui a gente coloca ele no anestésico. Aí ele dá uma acalmada e para ele passar pelo procedimento, que é uma pequena cirurgia, né? Cada espécie de peixe tem uma característica, né, diferente e a qualidade de água reflete principalmente na sensibilidade para desenvolvimento, para crescimento e disponibilidade de alimento. Então, a qualidade da água vai refletir diretamente nas comunidades de peixe que nós vamos encontrar. Então, essas espécies servem como bioindicadoras da qualidade da água. Inclusive, um dos trabalhos de monitoramento que é feito de forma contínua desde os anos 70, junto ao Instituto Água e Terra, justamente a coleta de peixes de diferentes dietas, então desde peixes que se alimentam de algas até peixes que se alimentam de outros peixes, para verificar a ocorrência de metais pesados, isso é um fato. Então alumínio, cobre, chumbo, são alguns dos componentes que são monitorados. A tecnologia que nós usamos para marcação de peixes, marcação, recaptura e rastreamento dos peixes microchipados permite que a gente compreenda de que forma o ambiente está suportando o desenvolvimento daquela espécie e da população daquela espécie. Então o fato de nós marcarmos, por exemplo, como aconteceu recentemente, nós marcamos um pacu em 2019, ele foi solto no reservatório com cerca de 800 gramas. E ele foi recapturado por um pescador quase 5 anos depois, agora no começo de maio, pesando 9 quilos. Então o fato de a gente ter essa informação, né, graças a essa tecnologia de rastreamento que permite que o pescador entre em contato conosco, nos indique em que condição esse peixe foi encontrado, isso permite que a gente trace, né, então, inferências sobre como a qualidade do ambiente está suportando mesmo essas populações. Então isso nos dá a garantia de que o reservatório está equilibrado e está concedendo condições para que as comunidades de peixe se mantenham. Em 2025, a empresa começou uma pesquisa com a criação de peixes usando bioflocos, ou seja, micro-organismos que reciclam nutrientes e ajudam a manter a qualidade da água durante todo o ciclo de produção. Qual é a matriz principal da Itaipu como empreendimento? É a água, né? Então a água para a empresa é o maior bem que existe, né? Sem a água a gente não tem produção de energia. Então a ideia é que a gente minimize o impacto da extração, do bombeamento, da outorga de uso da água no ambiente,
para deixar a água mais para o sistema mesmo, né? O sistema de produção energética, no caso. Esse sistema permite que nós consigamos criar peixes, né, utilizando a mesma água do sistema durante todo o ciclo. E a gente faz um manejo na qualidade da água para que a gente, de maneira resumida, crie uma sopa bacteriana, né, e essa sopa bacteriana, né, essas bactérias que precisam de oxigênio, né, elas vão degradar a matéria orgânica gerada pelos organismos, né, pelos peixes, por conta da alimentação. Então, essas bactérias vão degradar essa matéria orgânica, fazendo com que a água fique com uma boa qualidade. Isso é uma ideia que ainda não está sendo colocada em uso, ou já tem pescador fazendo? Ainda não, né? Hoje o que já tem implantado, bem consolidado, é a criação em tanques redes, né, com as espécies nativas como o pacu, por exemplo. Mas esse sistema aqui, a gente está desenvolvendo a metodologia na região para futuramente, em médio prazo, a gente passar esse método para as atividades pesqueiras artesanais. Na época do defeso, por exemplo, os pescadores ficam sem poder pescar, respeitando o período de piracema. Então isso também é uma ferramenta para que eles consigam gerar renda e gerar alimento, proteína de boa qualidade durante esses períodos de defeso. Eu sou pescador junto da Colônia São Pedro há mais de 25 anos. Então nossa vida de pesca é isso aqui, a gente mora aqui porque a gente arma as redes de 4 horas da tarde, das 3 horas da tarde, a gente vem para o lago, arma, todo mundo tem espaço, todos os pescadores têm espaço para pescar. No dia cedo, bem cedo, a gente sai para o lago para revistar as redes, para ver o que tem de peixe lá. E esse peixe que a gente pega lá, a gente traz aqui e vende. A Itaipu sempre deu esse suporte para nós, deu técnico, para o Pacu dava os tanques, vinha novo, tanque novo, corda, tudo. Nós só comprava a ração, porque se fosse nós pagar tudo, não dava. Isso aqui é uma vida. Você tem uma visão assim, tu esquece do mundo. É uma vida que a gente tem. Então a gente viu que ter feito o dever de casa, né, bonitinho, né, ter plantado a floresta, a gente viu a fauna retornando por si. Itaipu investe desde 1979 na restauração de uma faixa de proteção de mata ciliar que conecta as reservas e refúgios em torno do reservatório. A Itaipu ela entrou desde o cercamento das áreas, né? O plantio e restauração foi feito com plantas nativas, né? De espécies nativas da região nativa do Brasil, né? E hoje, então, elas já estão bem regenerada, né? Hoje, assim, a gente vê que os próprios agricultores procuram o município dizendo, olha, eu preciso de mais mudas nativas, porque tem mais uma parte lá que eu acho que precisa ser restaurada. Foi necessário um trabalho de convencimento por parte da Itaipu para que os agricultores entendessem a importância da restauração das matas ciliares. Foi na época de 2003, 2004, a Itaipu veio com essa ideia de fazer essa conservação, né? E, na princípio, foi um choque, né? Que o pessoal não entendeu na hora, né? E que queria ser indenizado, uma coisa assim, né? Mas várias reuniões e propostas, e conversando, a Itaipu conversando, a gente devagarzinho foi entendendo o que era, né? Que não era para conservar, por causa dos rios, não ficar sem água, futuramente ia ser melhor para todo mundo, né? E daí foi implantado, né? Então, hoje em dia, dá para ver a diferença, já na água, né? As nascentes que tinham secado, voltaram, e até a natureza, a própria ave, passarinho, voltou a mais, né?
É muito bacana a gente perceber que realmente eles entenderam qual é a importância dessas ações, né? Se nós não conservar a terra, nossos filhos não vão ter água, não vão ter alimento, nada. Itaipu tem interesse na produção de água. Por que ela tem interesse? Porque ela gera energia a partir de água, né? O que a gente viu é que conforme a gente vai melhorando a estrutura do solo, né, o que eu consigo é ter uma infiltração maior de água. E isso traz benefício para o agricultor, né? Então a gente tem esse convênio, a Itaipu tem esse convênio junto com o IDR, né, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que eu sou extensionista, tem a parte de pesquisa também, que fez levantamentos em toda a bacia do estado do Paraná, do Rio Paraná, né, em toda a região. Foi feita uma parceria juntamente com a Itaipu e o IDR, né, onde fomos desenvolvendo uma reestruturação, principalmente do solo, né, com manejo de solo, com rotação de cultura, né. De início foi numa parcela menor, né. Como a gente viu que começou a dar resultado, então resolveu ampliar para toda a área, né. E agora, nessa segunda safra de milho, foi utilizado a braquiária em consórcio juntamente com o milho, né, já pensando nisso, em aumentar a matéria orgânica e a estruturação de solo. Quando eu coloco consorciada a braquiária, depois da colheita do milho, ela já vai estar implantada. Porque o que importa para mim é a produção de biomassa, é a produção de palhada. Essa palhada ela vai proteger o solo do impacto da gota, quer dizer, vai reduzir o processo erosivo. Aumentou, né, a absorção da água por parte do solo, onde que acaba dando diferença, né? Por exemplo, quando dá uns períodos de 15, 20 dias sem chuva, a gente nota que já tem uma diferença de água armazenada ali. Muitos produtores onde a gente propôs uma mudança, como é o caso do Marcos, o que a gente conseguiu foi a aceitação dele, a percepção dele mudou, então vai trazer benefício para todo mundo. Para as partes de pesquisa, porque gera informação, para o agricultor, porque aumenta a produção, e para Itaipu, porque vai ter estabilidade de produção de água. Itaipu promove também projetos de agroecologia com foco na agricultura familiar e na saúde popular, especialmente entre mulheres do campo. A minha produção tem 10 mil metros quadrados e eu tenho mais de 55 espécies de frutas. Então eu tenho uma diversidade bem grande. A Itaipu, ela dá assistência técnica, né? A gente sempre teve técnico da Itaipu. A gente tem viagens agroecológicas, a Itaipu nos fornece. E a gente tem alguns cursos também que a gente faz, né? Lá dentro da Itaipu, do horto. A gente consegue ter esse acesso. Então a Itaipu, para mim, é pai e mãe. Aqui tá tudo verde, aqui tá cheio de animais, tá cheio de, você sabe, borboletas, insetos. Um lugar que não tem agroecologia, não tem borboletas, não tem nenhum inseto. E aqui tem tudo, e é tudo um necessário para o outro, um ajudando o outro. Eu tenho uma frase assim, que aqui é tudo junto e misturado. E no final sai uma coisa saudável, que faz bem para a saúde, para o corpo e para a mente. Entre os projetos ambientais da Itaipu, em parceria com os municípios da região, estão ações de preservação de nascentes e coleta seletiva, por exemplo. Essa ação ela iniciou um trabalho de educação ambiental no território há mais de 24 anos, em 2002. E a partir de 2015, iniciou de forma intensa a proposta de recuperação e preservação de nascentes. A Itaipu tem como missão preservar e cultivar as nascentes que é de interesse da população do entorno da barragem, do território e do lago e de interesse da Itaipu. E existe a educação ambiental formal e não formal. A formal ela acontece na área das escolas, nas faculdades, enfim. A não formal é com os agricultores, com os catadores de material reciclável, enfim, com a comunidade em geral. O município, junto com a Itaipu, vendo
essa coleta que poderia ser feita dentro da cidade, nos construir esse barracão. Construir esse barracão na intenção do quê? Tirando as pessoas da rua, do aterro e trazendo para um lugar onde que eles conseguiriam trabalhar melhor, né? Tipo, poder separar o material, enfim, um lugar mais digno para o catador, né? A gente deu muita vida útil para o nosso aterro sanitário, porque antes disso ia 150 mil quilos de material para dentro do aterro sanitário. Hoje esse material é convertido em renda aos catadores aqui, que a gente faz em torno de 140 a 150 toneladas de materiais por mês. Hoje é muito satisfatório falar em valores, né? Porque é uma alegria que a gente sabe que é do fruto do nosso trabalho. Hoje a gente tira em torno de R$ 3.800 a R$ 4.000 por mês. Cada um, somos em 43 catadores aqui na associação. Outra ação de preservação é o Corredor Ecológico Santa Maria, resultado da atuação de diversas instituições locais, estaduais e federais que atuam em parceria, juntamente com proprietários de terra, que cedem parte de suas propriedades para o projeto. Lá em 2000, nós começamos a fazer uns trabalhos no entorno do parque, buscando recuperação de rios. Aí conhecemos melhor essa região e percebemos que tinha uma possibilidade de conectar o Parque Nacional com a faixa de proteção da Itaipu. Se você pegar um mapa daquela época, você vai ver o parque como uma ilha no meio do mar de soja, né? Uma ilha de floresta. Então é um mosaico gigante de unidades de conservação, de fragmentos interessantes, que o ideal seria que se eles estivessem conectados, para permitir que o fluxo genético, o material genético flua entre essas áreas, para a gente ter uma riqueza maior e garantir de melhor forma a biodiversidade dessas áreas. Depois de 2 anos de conversa, reuniões e planejamento, nós conseguimos plantar as primeiras mudas em 2002. A lei exige que o proprietário de uma área que tem um rio, ela tenha aquela faixa plantada em volta desse rio. Isso ajuda bastante. Agora, o que dificulta é o interesse econômico por produção, né? O proprietário aqui, a gente tem que dar muito parabéns a eles, né? Eles cederam uma faixa de 5 quilômetros dentro da fazenda, com quase 80 de largura. Então, eles deixaram de produzir nessa área. Aí, a partir daí, com a cessão de uma faixa de 80 metros dentro dessa fazenda, nós conseguimos conectar algumas nascentes e hoje, depois desse tempo todo, a gente já percebe que algumas espécies interessantes estão transitando nessa área, levando esse material genético lá para a faixa de Itaipu e trazendo de lá para o parque também, como era o nosso sonho. Sombreamento, abrigo, condições de nidificação para aves, esconderijo para alguns animais, então a gente tinha que conseguir tornar isso atrativo e que os animais se sentissem seguros dentro dessa faixa. E isso aconteceu. O Refúgio Biológico Bela Vista está localizado em Foz do Iguaçu e faz parte das áreas protegidas da Itaipu. Quando você começa um processo de restauração, a fauna também ajuda. Então, você cria um microambiente ali, né? Tem um sombreamento, começa a ter sementes e aí ave, fauna, pequenos mamíferos, morcegos começam também a aportar biodiversidade, né, para essa área. Por isso que a gente chama o processo de restauração. E isso acabou criando corredores ecológicos. Então, um agricultor, por exemplo, que quer restaurar a mata ciliar, que é super importante, né, para a qualidade de água dos rios aqui tributários, podem fazer a solicitação, né? Nós temos convênio, por exemplo, com as prefeituras, que são, né, dos municípios, e aí sai daqui, né, as mudas. Hoje a gente produz aqui mais de 134 espécies, só da Mata Atlântica. Nós temos a parte das plantas, né? Tem a parte dos peixes, tem a parte dos animais, né? E a parte das plantas medicinais, por exemplo. Então, todas as ações ambientais da Itaipu a gente consegue ver aqui no refúgio, pelo menos um modelo de trabalho.
Na época que eu comecei a trabalhar aqui, em 1989, a gente não via, por exemplo, capivara, onça, macaco, pouquíssimos animais. Então a gente viu que ter feito o dever de casa, né, bonitinho, né, ter plantado a floresta, a gente viu a fauna retornando por si, né. Onde você tem uma floresta, fruta, comida, é o abrigo dos animais, das aves, né, dos roedores, a gente chama de banco de presas, né. Então, hoje nós temos aqui 3 onças que são melânicas, né, elas são escuras, né, e elas têm uma importância muito grande, que elas carregam essa genética da Mata Atlântica. Então é um tesouro para ir se falando, né, de populações de Mata Atlântica que estão sendo dizimadas, né, estão sendo extintas, né. A história das arpias foi interessante, que nós recebemos há 25 anos atrás uma arpia dentro de uma caixa de papelão. E aí nos interessou, despertou o interesse em saber por que aquela espécie que estava com um histórico aqui da Mata Atlântica tão ameaçada, apareceu do nada dentro de uma caixa. É a maior águia das Américas, né? É uma espécie totalmente florestal. Então nós investigamos na época e aí nos interessou muito em trabalhar a parte de conservação dessa espécie como uma espécie que fosse guarda-chuva, né? Que ela conseguisse, então, através dela, a conservação de todas as espécies que estão abaixo dela.